Olá! Nessa segunda parte do nosso assunto de ondas progressivas, vamos começar falando da transferência de energia. Imagine que há uma onda harmônica que se propaga em uma corda, certo? E aí você analisa um determinado ponto desta corda. Tá? A energia se transfere através da onda, a energia passa por cada segmento transfere energia para o seu segmento adjacente, e assim a energia vai viajando juntamente à onda, certo? Então, nós podemos calcular a quantidade de energia que é transferida com a propagação da onda fazendo o cálculo de potência. Né? O cálculo da potência ele envolve o produto escalar da força com a velocidade. Então, nós vamos considerar a força de tração que atua sobre esse segmento da corda, que está nessa extremidade, né? E vamos determinar o produto escalar dessa força de tração com a velocidade transversal da corda. Né? Você lembra que esse ponto aqui está subindo e descendo, né? No movimento transversal à direção de propagação da onda. Então, ele só tem componente vertical. O movimento desse ponto é somente vertical. Tudo bem? Então, essa aqui é a potência do produto escalar. E aí, nós temos que, para determinar esse produto escalar, nós temos que ver quais são os componentes da força de tração. Vamos observar com melhor detalhe, né? Lembrando aqui que a força de tração faz um ângulo θ com a horizontal. Observando melhor a força, nós podemos decompor em duas componentes, né? X e Y. Né? Onde, se você observar atentamente, você vai ver que o seno desse ângulo, que é o cateto oposto pela hipotenusa, é justamente FTY sobre FT. E o cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Né? Vamos em frente. Então eu posso escrever o vetor força, né, a força de tração, com uma componente x e uma componente y. O produto escalar vai resultar que sobrará somente a componente y, né, porque estão na mesma direção, mesmo vetor canônico j. Tá? I vetor j igual a 0, mas j vetor j igual a 1. Então só sobramos aqui, só sobra na expressão a força que está na direção y e a velocidade y. Né? Por quê? Porque a velocidade ela só tem componente vertical, como eu falei. O ponto ele não se move na horizontal, ele move-se somente para cima e para baixo. Aí você lembra que o Fy já que o seno é Fy dividido pela hipotenusa, então Fy é Ft seno. Tá? Vamos lembrar de colocar o sinal negativo aqui, porque esse ponto está apontando para baixo. Certo? A força está apontando para baixo. E aí, tudo bem, até aqui está tudo certo. Agora, a partir desse ponto, nós vamos utilizar uma aproximação. A aproximação que nós utilizamos aí na primeira parte das ondas progressivas. Né? Aproximar o seno como sendo aproximadamente a tangente do mesmo ângulo. Né? Lembrando que isso só é válido para ângulos muito pequenos. Certo? Como é um pedaço muito curto de corda, então esse ângulo é muito pequeno. Porque ele fica praticamente retilíneo. Tudo jóia? Então, você lembra também, usamos o mesmo raciocínio aí que utilizamos para chegar na equação da corda vibrante, a tangente, a derivada de y em relação a x, né? Inclinação. Essa aqui é uma medida da inclinação. A derivada de y em relação a x. No caso aqui, numa derivada parcial. Então, ora, quem é velocidade em y? Velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, Vy é a derivada de y em relação ao t. E a tangente é a derivada de y em relação a x. Então, a potência fica aqui, a força de tração, uma derivada em relação a t, uma derivada em relação a x. Certo? Então, vamos lembrar o seguinte.
você sabe muito bem quem é y, né? Então, no momento que você calcula a derivada do seno, né? A derivada do seno, y é uma função seno, né? Quando você deriva em relação a t, sai justamente o menos ômega, então vai aqui para frente, fica a cosseno de kx ômega t. Lembrando que a derivada do seno é o cosseno. É a mesma coisa aqui, quando você deriva em relação a x, quem sai é a constante k. Então você fica aqui com toda essa expressão, potência envolvendo a força, a amplitude, a velocidade angular, a frequência angular, perdão, e o número de onda. Mas aí você lembra o seguinte, que a velocidade de propagação da onda ela está relacionada com a força de tração e a densidade linear. Então você pode manipular essa expressão da velocidade de propagação da onda e obter que a força de tração é v ao quadrado μ. μ é a densidade linear. E k, que é o número de onda, é o ômega, né? A frequência angular dividido por v. Então, se você substituir esse k aqui e o f de t aqui, vai cortar o v de um lado, de um outro, acaba sobrando um v e eu sumo com essa força de tração. No final das contas, o que acontece é que a potência depende da densidade linear, da velocidade, da frequência angular e da amplitude, né? De todos esses fatores. E esse cosseno ao quadrado aqui que fica oscilando, né? A gente já sabe muito bem. Então, maior será a potência, quanto maior for a densidade da corda, maior for a velocidade de propagação dessa onda e maior for a frequência, né? Então, significa que, para quem não está lembrado, potência é energia por unidade de tempo, né? Então, quanto maior forem esses números, né? Essas propriedades aqui, maior será a potência transmitida pela corda. Então, uma corda que vibra com uma amplitude muito alta, ela tem maior potência. Uma corda que é mais pesada, né, mais densa, ela tem maior potência, transfere mais energia por unidade de tempo. Claro, né, que transferir energia utilizando uma corda é meio sem noção, né, para o nosso mundo contemporâneo. Mas esse raciocínio aqui é análogo para diversas outras situações e em alguns outros casos a dedução é um pouco mais complexa, tá? Então a gente utiliza o caso da corda para ser um pouco mais didático, tá bom? Porque em outros tipos de onda o procedimento o resultado final é basicamente o mesmo, né? Tá bom? Ou muito parecido. Então essa expressão aqui ela é para qualquer instante de tempo, mas conhecer a potência transmitida em cada instante de tempo fica um pouco complicado, né? A corda vibra muito rápido em geral. Então é mais interessante tentar desenvolver uma expressão para potência média. Tá? E aí, se eu obtenho a potência média para um ponto x qualquer na corda, é justamente 1 sobre 2 vezes essa constante aqui, né? Mi, 1 sobre 2, mi, velocidade, ômega quadrado ao quadrado. Por que apareceu esse 1 sobre 2? Porque se você calcular a média, né, o valor médio desse cosseno ao quadrado sobre um intervalo de tempo de um período, desde que x seja constante, você vai ver que vai dar 1 sobre 2. Né? Isso aí, esse cálculo nós fizemos, nós também falamos sobre ele lá na nossa aula de oscilações. Tudo bem? Então, simplificou bastante a potência média. Não precisa saber mais o valor da potência a cada instante de tempo. Sabendo a potência média, é uma informação mais útil, mais enxuta, mas muito importante. Tudo bem. Se você sabe a potência, então nós podemos calcular também a energia. Né? A energia se propaga com velocidade igual à velocidade da onda, a velocidade de propagação. A velocidade média da energia é igual à velocidade da onda. Então significa o quê? Eu sei que potência é energia dividida pelo tempo. Logo, a energia média é a potência média que multiplica o intervalo de tempo, ΔT.
tá? Isso aqui é o caso finito. Tudo bem? E eu já calculei quem é a potência média no slide anterior, tá lá. Então fica simplesmente toda a potência multiplicando o intervalo de tempo t, certo? Agora veja bem, num intervalo de tempo ΔT, qual foi o deslocamento dessa onda? Né? Ela se deslocou por ΔX. Tá? Então, eu posso fazer essa substituição. V ΔT igual a ΔX. Né? Essa energia está distribuída nesse comprimento ΔX. Tá? Nesse pequeno comprimento ΔX. E assim eu fico com uma expressão mais simples. Né? 1 sobre 2 μ, que é a densidade da corda, ômega ao quadrado, que está ligado à frequência, e amplitude. E o comprimento da corda, né? O ΔX, o comprimento do segmento da corda. Tudo bem? Então, no final das contas, vai depender da massa específica da corda, da frequência e da amplitude. E aí, nós não vamos entrar em detalhes de como se deduz, mas para o caso de uma onda sonora que se distribui em 3 dimensões, uma onda sonora harmônica, a energia média tem um formato muito parecido, tá? Muito parecido. Só que aqui você envolve a densidade do ar, certo? A densidade do meio, se ela não se estiver propagando em outro meio, a água ou qualquer outro meio, a velocidade, a frequência angular, o deslocamento máximo da molécula e o ΔV, que é o elemento de volume. Tá? Imagina aí um cubo com volume ΔV. Tá? Então, fica bem parecido. É bem parecido. Eu diria, é análogo, na verdade. Tá? Então, quanto maior for a frequência, maior a energia. Né? Maior for o deslocamento das moléculas de ar, também maior a energia envolvida. E quanto mais denso o fluido, onde a onda sonora está se propagando, também maior a energia. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco das ondas tridimensionais. O que são as ondas tridimensionais? Vamos imaginar primeiro um caso mais simples. Imagine gotas caindo na superfície de um lago, como mostra a figura, tá? E essas gotas produzem ondas bidimensionais, né, de formato circular. Cada círculo desse aqui concêntrico, né, essa é uma crista, né? Cada círculo desse aqui, essa região mais clara, é justamente a crista da onda, é o máximo. Né? Então aqui é um máximo e aqui é outro máximo. Tá? Então essa diferença aqui é o comprimento de onda. E essas cristas concêntricas, né, também são chamadas de frente de onda. Então você tem essas frentes de ondas que são circulares e bidimensionais. No caso do som, você tem uma fonte sonora pontual, né, as ondas se afastam não em 2 dimensões, mas em 3 dimensões. Né? E aí você vai ter superfícies esféricas. E essas superfícies esféricas concêntricas são as frentes de onda da fonte sonora. Tá? Então agora você tem que imaginar a coisa no espaço tridimensional. Tá? Isso para uma fonte sonora que é pontual. Geralmente a fonte não é pontual, ela tem umas dimensões. Mas aí a análise fica um pouco mais complicada, mas para os nossos objetivos, para o nível desse curso, a fonte sonora pontual se comporta muito bem, é uma excelente aproximação. Tudo bem? Então, você pode indicar as frentes de onda também como raio, tá? O movimento dessas frentes de onda também pode ser indicado como raio, e esses raios são linhas perpendiculares à frente de onda, tá? Então, se a frente de onda no caso aqui é um círculo, um arco, o raio é perpendicular à frente de onda, tá? Ele está sempre fazendo 90 graus. Se você chegar pertinho aqui, você vai ver isso, né? Então, ele está sempre
normal à frente de onda. E numa situação tridimensional também ocorre a mesma coisa, tá? Você pode imaginar que isso aqui é um corte numa superfície esférica, tá? E aí você vai ter esses círculos. E aí, só que no caso tridimensionais, os raios também se espalham por todas as direções. Se você estiver a uma grande distância da fonte, o que vai acontecer? Essas frentes de ondas que são aqui curvas, né? Elas vão estar a curvatura, à medida que você se afasta da fonte, vai aumentando, vai diminuindo, né, na verdade, que é o inverso. Então, vai chegar um momento que esses raios, que essa superfície, ela pode ser aproximada como justamente uma reta, né, uma seção de reta. Tal como acontece com a Terra, né, nosso globo terrestre. Você pode assumir ele como sendo uma esfera, mas nós não conseguimos perceber a curvatura porque o raio da esfera é muito grande. Então, se a gente pega uma pequena seção desse raio, essa seção é aproximada por um segmento de reta perfeitamente sem problema nenhum. Você não vai notar nenhuma diferença. Então, é a mesma coisa aqui, tá? Então, essa aqui é uma figura talvez um pouco mais didática. Tá? Aqui as frentes de onda, que são separadas pelo comprimento de onda, que é a fonte. Quando a coisa está muito distante da fonte, essas seções da frente de ondas, elas vão se tornar retas, né? E aqui, nessas circunstâncias, eu chamo isso aqui de onda plana. E aí os raios serão paralelos, né? Isso aqui são os raios que representam a onda, tá? Tudo bem? Isso é uma coisa interessante. Então você vê que essa questão da curvatura não ser percebida aparece em diversas circunstâncias na física. Certo? Agora a gente veio falou da energia, falou da potência e fez uma definição aqui da onda tridimensional, né? Das cristas de onda, das frentes de onda. Tudo isso por quê? Porque nós temos que falar sobre a chamada intensidade da onda. Intensidade de onda. A intensidade de onda é a potência média, nós definimos como sendo a potência média por uma unidade de área, né? Essa potência incide perpendicularmente na direção de propagação. A unidade da SI é o watt por metro quadrado. Por caso, isso aqui é uma fórmula geral. Por caso de uma fonte pontual, nós sabemos que essa fonte pontual vai produzir uma frente de onda com formato de superfície esférica. Certo? Foi o que a gente viu aí nos slides anteriores. Então, nesse caso, eu tenho que determinar qual é a área da superfície esférica. Então, isso a gente sabe lá da matemática, que a área da superfície esférica é dada por 4πr². É a área da superfície de uma esfera. Tá? Tudo bem? Então, se eu tenho uma fonte pontual, a intensidade dessa fonte, né, a intensidade que eu vou receber, né, a fonte não tem intensidade, né, ela tem uma potência. A intensidade vai depender de qual distância eu estou da fonte. Tudo bem? Então eu estou nesse ponto aqui, que tem uma distância R da fonte. Em todo esse círculo vermelho, a intensidade é a mesma, tá? É a mesma para todas as direções, porque é uma fonte pontual, então a esfera tem simetria. Então, de acordo com essa simetria, você vai ter a mesma intensidade em qualquer um desses pontos aqui, nesse círculo laranja destacado. Certo? A intensidade é a mesma em todas as direções. Claro, isso para a fonte pontual, né? Por conta do fato da área da superfície esférica ser 4πr². Tudo bem? Agora, uma coisa interessante, nós falamos de intensidade. Contudo, o nosso ouvido humano, ele não percebe a intensidade de uma onda sonora.
ele percebe o logaritmo da intensidade. Por isso que nós definimos o chamado nível de intensidade, porque ele está relacionado com o que a gente entende como sendo o volume do som. Né? Se o som está muito alto, no sentido de estar muito forte, de ser um ensurdecedor, né? Significa que ele tem um grande nível de intensidade. E um som que é baixo, né, sussurrante, quase imperceptível, que não dói em nossos ouvidos, esse som possui um baixo nível de intensidade. Tá? E esse nível de intensidade está ligado com o logaritmo da intensidade. Nós calculamos aí nos slides anteriores. Certo? Então, o nível de intensidade ele é dado em decibéis, certo? Ele é 10, que multiplica o logaritmo na base 10 da intensidade dividido pelo I0. Né? É um número adimensional, o decibel é um dimensional, e I0 é o chamado nível de referência, também conhecido como limiar da audição humana. É o som com o nível de intensidade mais baixo que o ouvido humano pode detectar. Então, seria o limite inferior, 10 a menos 2 watts por metro quadrado. Então, o limiar da audição ele corresponde a 0 decibel. 0 decibéis você não vai ouvir nada. Eu não vou ouvir nada. Ninguém vai ouvir nada. Contudo, e no outro extremo, você tem o chamado limiar da dor, onde você encontra o valor de 120 decibéis. Nesse valor aqui, seu ouvido vai começar a doer bastante. Já vai começar a doer um pouco antes, né, com valores um pouco menores, mas aqui é o limiar da dor. Já chega a ser insuportável. Você pode, inclusive, sofrer perda auditiva. Tudo bem? É uma fórmula simples, mas isso aqui é de importância porque trata-se justamente da nossa audição. Aqui alguns exemplos, né, de sons e dos seus tipos de níveis de intensidade, né, na ordem de grandeza. Um murmúrio, um falar baixinho, como a gente diz popularmente, chega a ser da ordem de 20 decibéis. Uma música suave, né, não é paredão, uma música suave, tranquila, 40. Uma conversa comum, sem exaltação, sem muita empolgação, chega a seus 65 decibéis. Uma rua barulhenta, 90 decibéis. Um avião próximo, 100 decibéis. E o limiar de dor, 120. Tá? Recomendo a você pode instalar aí no seu celular, tem alguns aplicativos que fazem a medida do nível de intensidade. Né? O aparelho que mede o nível de intensidade também é conhecido como decibelímetro. Mas hoje em dia você pode baixar no seu celular e ele, utilizando o microfone do celular, ele consegue calcular qual é o nível de intensidade do ambiente que você se encontra. Tudo bem? Agora, um detalhe que eu acho uma curiosidade importante é que a sensação da sonoridade ela não depende somente da intensidade. Tá? Como assim? Determinados sons, cada linha dessa aqui, ela mostra sons que são percebidos como tendo a mesma sonoridade. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar em destaque aqui, ó, vou pegar essa última linha. Essa última linha aqui, tá? Tem uma frequência muito baixa, acima de 120, ela é percebida como sendo igual a uma frequência aqui intermediária, abaixo de 120. Tá? Então, o nível de intensidade é bem definido, mas a sonoridade, como esse som é percebido pelo cérebro humano, isso vai variar um pouco com a frequência. Tem sons que são mais facilmente percebidos, algumas frequências são mais facilmente percebidas pelo nosso aparato auditivo, pelo nosso aparelho auditivo. Tá? E aí quando
quando você vai para intensidades menores, né? Essa distorção entre aqui a região do grave e aqui a região do médio, dos agudos, essa distorção se torna muito mais destacada, né? Um som agudo, vou pegar a segunda linha, ele é bem facilmente percebido aqui com seus 20 decibéis. Agora um som grave, né? Ele tem que estar bem mais alto, né? Tem que estar com um nível de intensidade bem maior, tá? Tudo bem? Então isso aí hoje em dia nos aparelhos de som que a gente escuta no celular, no próprio computador, ele já possui uma equalização interna que faz esse equilíbrio, né, entre o grave e o agudo para que o som fique balanceado, né, equilibrado. Tudo bem? Vamos resolver um exemplo que envolve toda essa questão de nível de intensidade e intensidade. Então vamos imaginar um cachorro que esteja latindo e esse latido do cachorro tem cerca de 1 miliwatt de potência acústica, tá? E aí consideramos que essa potência é uniforme em todas as direções. Eu pergunto qual é o nível de intensidade sonora a uma distância de 5 metros. E no item B, eu pergunto qual seria o nível de intensidade sonora se eu tenho 2 cachorros latindo ao mesmo tempo. Então vamos primeiro solucionar a letra A, né? Vamos considerar que esse cachorro, o aparelho fonador desse cão, é pontual, tá? Ele emite uniformemente em todas as direções, então vou considerar ele como sendo pontual. E dessa forma eu posso utilizar a intensidade, né? E vou considerar, como é uma fonte pontual, a superfície esférica, tá? Essa aqui é a intensidade para uma fonte pontual. Então eu vou pegar e substituir os valores aqui, potência média, distância. Então a potência média é 1 miliwatt, 1 vezes 10 a menos 3, 4 π, e a distância ao quadrado, 5 ao quadrado. Tá? Faça essas contas todas, o resultado será simplesmente 3,18 10 a menos 6 watts por metro quadrado. E agora nós podemos calcular o nível de intensidade. Como é que eu calculo? Utilizo lá a fórmula do beta. Beta igual a 10 vezes log 3,18, 10 a menos 6, dividido pelo I0, que é 1 vezes 10 a menos 12. Então esse 10 a menos 12 sobe, e aí o resultado fica simplesmente beta igual a 10, que multiplica o logaritmo da base 10, tá? Estou omitindo 10 aqui, mas isso aqui é um logaritmo da base 10. 3,18, 10 a sexta. Dá para calcular direto na calculadora? Dá, mas eu prefiro fazer uma coisa mais passo a passo, né? Vamos aproveitar e relembrar algumas propriedades da função logaritmo. Você lembra? O logaritmo de x vezes y é igual ao logaritmo de x mais o logaritmo de y. Se eu faço relembro essa propriedade da função logaritmo, então você separa. Fica beta igual a 10 log de 3,18 mais log de 10 a sexta. E aí eu vou lembrar de outra propriedade da função logaritmo. O logaritmo de x elevado a a é a que multiplica o logaritmo de x. Tá? E o log de 10, log 10 na base 10 é igual a 1. Então o que vai sobrar? Esse 6 aqui sai do logaritmo e fica log de 10 na base 10. Então fica simplesmente 6. Então fica beta igual a log de 3,18 mais 6. Então, para você evitar de estar fazendo um cálculo muito extenso, basta você operar essas propriedades aqui e a coisa fica bem tranquila. Então, log de 3,18 dá 0,502. Então, você soma com 6, se multiplica por 10, o resultado é 65 decibéis, tá? 65,02 na verdade, mas você pode ir deixando como uma casa decimal. O nível de intensidade de um cachorro latindo com essa potência e aquela distância que nós determinamos é simplesmente 65 decibéis. Agora, se você tem 2 cães, eu não vou entrar em tanto detalhe, você tem a seguinte situação: a intensidade é 2 vezes maior. Então, 2 vezes y1, que eu já calculei, que eu já tenho, né? Então, como é que modifica aqui no cálculo da
do nível de intensidade. Você põe o 2 na frente do 3,18, né? Duas vezes. A base continua sendo a mesma. Então, a única coisa que mudou foi que entra aqui 2 vezes 3,18. Então, você pode usar a propriedade aqui da multiplicação e separar tudo. Então, fica 10 vezes log 2 mais 0,502 mais 6. Fazendo as contas, né? Onde é que você vai chegar? 68 decibéis. Então veja que essa relação logarítmica ela dá acaba gerando um efeito interessante. Eu dobrei a intensidade porque eu dobrei a potência, mas o nível de intensidade não dobrou. Por quê? Porque é uma relação com o logaritmo. Essa relação do logaritmo acaba que para você ter um nível de intensidade muito maior, você não basta duplicar a potência, né? Não basta duplicar a intensidade. O crescimento tem que ser muito grande, né? Então, para fazer barulho, né, como se diz popularmente, você tem que gastar muita energia. Então, se você quer falar alto, né, gosta de falar alto, você acaba gastando muita energia, né, e não é uma relação linear, né? Se fosse linear, estava tudo bem, você dobrava a energia, dobrava a potência, dobraria o nível de intensidade, mas não é assim. Vê aqui no caso dos cães, né, você dobrou a intensidade e o resultado foi que você aumentou 3 decibéis. Praticamente nada. Certo? Agora vamos tratar da questão da reflexão e da transmissão das ondas. A onda, ela pode mudar de meio. Tá? No caso, uma corda, ela pode sair de uma corda mais fina para uma corda mais espessa, mais grossa. Né? Quando uma onda qualquer tipo de onda, e qualquer que sejam os meios, pode ser a luz, pode ser o som, pode ser a onda numa corda. Quando a onda incide sobre uma interface que separa dois meios distintos, uma parte da onda é refletida e outra é transmitida. Certo? Quando você está falando, isso é bem claro, né? Você está falando, imagina você está num ambiente fechado e aí o som é percebido atrás da porta. Por quê? Porque uma parte dessa onda sonora foi transmitida através da porta, tá? E outra parte, naturalmente, foi refletida e ficou no interior do ambiente onde você se encontra. Certo? Para o caso da corda é o seguinte. Eu tenho duas situações. Uma corda fininha e aqui uma corda mais grossa. Eu lanço um pulso aqui na corda e ele vem com uma altura incidente, com uma velocidade V1, esse eu vou chamar de o lado 1 e o que é o lado 2. Esse pulso incidente, ele vai ter uma parte dele que será transmitida, né, com velocidade V2 e uma parte do pulso será refletida com velocidade V1. A mesma situação aqui no caso, no item B, tá? Você joga aqui o pulso com uma velocidade V1 e uma parte é transmitida, outra parte é refletida. Veja que nesse caso aqui os dois pulsos são positivos, tá? Mas nesse caso aqui o pulso inverteu. Ele ficou negativo, ele mudou de sinal, né? Ele estava para cima, agora ele está para baixo. Pode ocorrer, não tem problema nenhum. Isso vai depender das circunstâncias, né? Da densidade da corda, etc. Tá? Por que da densidade da corda? A densidade da corda vai estar ligada com a velocidade de propagação da onda. Tá? Então é isso que vai dar o que vai acontecer. É isso que vai indicar o que vai acontecer com a reflexão e com a transmissão. A velocidade da onda, que depende da densidade. Tá? Aí você pode definir os chamados coeficientes de reflexão e de transmissão, que são as razões das alturas dos pulsos
aqui o coeficiente de reflexão, o R, é a altura do pulso refletido com o pulso incidente. E aqui o tal é a altura do pulso transmitido com o pulso incidente. Tá? E aí tem uma outra relação para R e para tal. R também pode ser dado como sendo V2, que é a velocidade no meio 2, menos V1, que é a velocidade no meio 1, e é dividido pela soma das velocidades. Né? E o tal, ele é dado como 2 vezes a velocidade V2 dividido pela soma. Tá? Então, na verdade, o que muda é a parte de cima. Né? Você veja que se não há velocidade 2, o coeficiente de reflexão, se não há velocidade 2, o coeficiente de reflexão fica igual a menos 1 e o de transmissão fica igual a 0. Né? Por isso que é coeficiente de reflexão e transmissão. Então, ele indica, caracteriza o quanto da onda foi refletida e o quanto da onda foi transmitida. Essas expressões acima, elas também são conhecidas como relação de Fresnel, e elas também valem para outras ondas, tá? Para a luz. E ela é muito utilizada, principalmente lá no estudo da refração. Tá? Onde a gente, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente estuda, né? A onda tem a luz tem uma parte, um raio transmitido e um raio refratado. Um raio refratado e um raio refletido, perdão. O raio refratado é justamente o raio transmitido. Então, você quer saber os coeficientes, você tem que envolver as velocidades. Tá? Vamos resolver um exemplo. Então, você imagina aí 2 fios de massas específicas, lineares, distintos, e eles estão soldados um ao outro. No entanto, eles estão submetidos à mesma tração, Ft. E eu sei que a velocidade da onda no primeiro fio é o dobro da velocidade da onda no segundo. E aí você considera uma onda harmônica que viaja no primeiro fio até que ela chega na emenda. Né? Se a amplitude dessa onda é igual a A, quais são as amplitudes das ondas refletida e transmitida? Ora, eu vou igualar as expressões que eu encontrei, que eu defini lá do coeficiente R. Se eu igualo essas duas expressões, eu tenho que H de R, a altura do refletido, sobre a altura do incidente, é igual a V2 menos V1, sobre V2 mais V1. Então, como eu quero justamente saber qual é a amplitude da onda refletida, eu vou jogar essa altura aqui para o outro lado, que está dividido, então eu passo multiplicando. Certo? E aí eu vou pegar essa informação que está aqui no enunciado. A velocidade da onda no primeiro fio é o dobro daquela no segundo. Então, V1 é igual a 2 vezes V2. Vou substituir aqui. Então, fica V2 menos 2V2. E aqui V2 mais 2V2. Tá? Pode cortar todos esses V2. E, no final das contas, você tem que a altura do pulso refletido, da onda refletida, é menos A sobre 3. Ou seja, ele tem 1/3 da amplitude inicial, né? E está com sinal negativo, significa que ele está para baixo, né? Tudo bem? Ele está invertido em relação à onda incidente. Você pode usar o mesmo raciocínio para obter a onda transmitida. Isso aí fica com vocês. Tudo bem? A mesma coisa aqui, por entender, você pode lembrar que a tração é a mesma tanto do lado 1 quanto do lado 2 do fio. E aí você encontra. Isso aí fica como tarefa para vocês em casa. A difração é um fenômeno que ocorre quando você passa ondas por um obstáculo. E esse obstáculo ele é da mesma dimensão, né, possui a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda dessa onda. Vamos mostrar essa figura aqui, talvez fique mais claro. Essa aqui é o chamado tanque de ondas. Né? Aqui eu tenho uma espécie de martelo que fica batendo na superfície da água e gerando ondas. Tá? Ondas na superfície. E aí eu uso um estroboscópio, né? E consigo ajustar de modo que eu consiga obter esse tipo de figura.
Tá? Então tá aqui as ondas, são ondas planas, tá? Então estão viajando, encontram uma barreira, só que na barreira tem uma pequena fenda. A fenda é mais ou menos do tamanho do comprimento de onda dessa onda aqui do tanque. Tá? O comprimento de onda é a distância entre uma frente e outra. Tá? Pode olhar que é mais ou menos a mesma distância. A largura da fenda e a largura do comprimento de onda. Quando ele encontra a fenda, o efeito é esse. Se fossem partículas, né, as partículas só iriam passar justamente na direção aqui da fenda. Como é uma onda, ocorre a difração, que é justamente essa abertura aqui. Ó. As ondas da parte transmitida se comportam como se houvesse uma fonte pontual localizada na fenda. Né? Então elas conseguiram, a onda consegue atingir toda essa região aqui devido ao efeito da difração, né? Porque aqui essa fenda acaba fazendo esse efeito de gerar uma espécie de fonte pontual. Tá? Tudo bem? Agora, se você tem uma onda plana no tanque de ondas, encontra uma barreira, e a barreira é muito maior do que o comprimento de onda, olha o que acontece com a onda. Ela passa, continua sendo uma onda plana, tá? Apesar de que aqui nas laterais, né, da extremidade próxima que é a fenda, né, você tem um pouco de difração, né? Um leve espalhamento, mas a grosso modo ela continua sendo uma onda plana. Tá? Isso aqui vai ser interessante para no caso de você precisar ter uma reflexão. Por exemplo, se um objeto é grande, ele vai refletir a onda. Tá? Mas se ele é pequeno, ele não vai refletir. A onda passa pelo objeto. Por que isso é importante? Vamos analisar um caso. Vamos falar rapidamente do ultrassom. É uma definição. Ultrassom são ondas sonoras com frequência acima de 20 kHz, né? Que são frequências inaudíveis para o ser humano. Então, como essa frequência aqui é muito alta, o comprimento de onda dela é muito pequeno, né? E aí você pode emitir feixes muito estreitos de onda e ele ser refletido por objetos muito pequenos, coisa que não dá para fazer com o som audível, porque o comprimento de onda já é grande demais com relação a esses objetos. O caso do morcego, que pode emitir e detectar a frequência de 120 kHz, você tem aí para 120 kHz um comprimento de onda da ordem de 2,8 milímetros. Né? Então ele consegue localizar presas com essa dimensão, porque ele dispara esse pulso com essa alta frequência, e esse pulso, quando atinge o insetinho que ele quer se alimentar, na hora que o pulso atinge o inseto, ele bate e retorna para o morcego. Então ele escuta de volta e tem a noção da localização da presa. Né? Claro que é um pouquinho mais complexo, mas de modo simplificado o mecanismo geral é esse. Na medicina se utiliza o ultrassom, né, para que ele ultrapasse todo o corpo, e aí as informações das ondas transmitidas e refletidas, que a gente usa aqueles índices, né, aqueles coeficientes de transmissão, reflexão, e o fato de ser ultrassom permite que você consiga reflexão em pedaços muito pequenos do ser humano, né, do corpo humano. Imagina a largura de uma veia, tem de uma artéria, etc. Então tem que ter um comprimento de onda pequeno para que possa ocorrer a reflexão. Tá? Então essa reflexão e essa transmissão
esses sinais são retornados, hoje em dia já é tudo no computador, né? Você pega esses sinais, antes era processado de modo eletrônico, esse processamento hoje já é transmitido por computador, mas o sinal originalmente é eletrônico, e aí você faz a conversão para o digital, e aí no computador ele faz aquele processamento e gera aquela imagem tridimensional, né? Hoje em dia você já tem o ultrassom tridimensional. Na verdade, essa imagem que é construída no exame de ultrassom, a gente deve chamar de sonograma. E vamos, para finalizar nosso conteúdo, vamos falar do efeito Doppler, né? O que é o efeito Doppler? É um efeito que ocorre quando há um movimento relativo entre uma fonte de ondas e um receptor. Por exemplo, imagina que o carro está se movendo, se aproximando de um receptor qualquer, e vem buzinando. Quando ele está se movendo, o que ele está causando? Ele está gerando que as frentes de onda se acumulem aqui na frente, né? E elas ficam mais próximas uma das outras. E isso gera uma diminuição do comprimento de onda, né? As frentes de onda ficam mais próximas. E se ficam mais próximas, né? Se diminui se diminui o comprimento de onda, o que acontece com a frequência? Elas são inversamente proporcionais, né? Então a frequência aumenta. E aqui atrás ocorre justamente o contrário, né? As ondas ficam mais espaçadas, né? O comprimento de onda maior e a frequência, portanto, menor. Tá? Essa é uma das possibilidades do efeito Doppler. Existem outros que nós vamos já observar, né? Aqui nós vamos levar em conta que todos os movimentos são relativos ao ar que está parado. Então, se o ar estiver em movimento, a coisa muda um pouco de figura. E que todas as velocidades aí tanto da fonte quanto do receptor são menores que a velocidade da luz do som, perdão. Olha o efeito do Doppler aí na buzina. Tá? Seria isso, viu que começa. A frequência não é a mesma durante o. Aí você pode acessar lá na página da Wikipedia se quiser ouvir com mais calma. A frequência muda, né, devido à aproximação do carro. Primeiro ele se aproxima, depois ele se afasta de você, já que você está parado. Vamos analisar o primeiro caso. O caso da fonte de repouso. A fonte está em repouso e é o receptor que vai se aproximar com uma velocidade UR. Então, qual será a frequência que o receptor ouve? Essa frequência é justamente o número de cristas de onda que passam pelo observador, né, numa unidade de tempo. Imagina, seja um som de 20 Hz. Então são 20 cristas, né, por unidade de tempo. 20 cristas que chegam ao seu ouvido. Aí o observador percorreu uma distância, o de R, por unidade de tempo, né, digamos ΔT, ou o período, qualquer unidade de tempo. Quando ele percorre essa distância em direção à fonte, além das cristas que ele já ouve normalmente, se ele estiver parado, ele vai encontrar uma quantidade UR sobre λf de cristas adicionais. Certo? Porque o R, né? Porque se a velocidade é igual a λf, então F é igual a V sobre lambda. Só que no caso aqui a velocidade do receptor. Então você encontra essas cristas adicionais. Além das cristas, né, como eu já falei, da parte que ele já teria encontrado de qualquer forma se ele tivesse em repouso. Tá? Então a frequência ouvida vai ser a frequência que ele iria ouvir de qualquer jeito, mais as cristas adicionais que ele está ouvindo porque ele está se aproximando da fonte. Tá? Aí eu posso colocar em evidência
V dividido por lambda F, que é justamente a frequência da fonte. E aí vai sobrar aqui um mais o R, que é a velocidade do receptor, dividido pela velocidade do som, certo? Então, qual é o resultado prático disso aqui? A frequência que você ouve é maior, porque olha, é 1 mais um número positivo. Então isso aqui dá maior que 1. Então a frequência recebida pelo ouvinte é maior do que a frequência da fonte. Então você vai ouvir um som diferente do que a fonte está emitindo. Tá? E esse efeito será mais bem percebido se a velocidade for mais alta. Tá? Se o carro está passando aqui com 1 metro por segundo, esse termo aqui fica bem pequenininho. Mas se ele está com uma velocidade maior, ele já começa a ser mais... Essa diferença na frequência consegue ser mais perceptível. Tudo bem? E no caso do afastamento, você está correndo da fonte, se afastando, né, da fonte. É o mesmo raciocínio, só que o sinal é contrário. Você está deixando de ouvir determinadas cristas, está, né, perdendo cristas. Então você muda o sinal, só isso. Agora o caso lá do carro, a gente viu no começo. Quando a fonte se aproxima, a fonte está se aproximando com uma velocidade UV, e aí você tem uma série de frentes de onda que são emitidas, e elas são consecutivas, ela passa pelas posições P1, P2, P3, cada uma, né, e o intervalo entre duas cristas dessas é o período, né, TF, o período da fonte, que está ligado com a frequência da fonte. Então está aqui a fonte. Uma hora ela está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quando ela está na posição 6, na posição 5, ela está gerando ela gerou esse círculo concêntrico. Aqui em 4, ela gerou esse outro círculo. E por aí vai, que está destacado na fonte. E aqui na frente está o receptor. Então você olha que as frentes de onda ficam todas condensadas, né? Então no intervalo de tempo TF entre duas cristas dessa, a fonte já se deslocou, né? Delta X igual a V delta T, não é aquilo lá do MRU? Então, o deslocamento da fonte foi a velocidade vezes o intervalo de tempo, que é o período. E aí o que aconteceu? O observador deixou de receber todas essas cristas aqui, tá? Tá bom? Se ele tivesse parado, ele ia escutar tudo, né? Todas aquelas cristas. Mas como ele se aproximou, a fonte se deslocou em relação ao observador, ele deixou de receber o FTF. Né? E assim, o intervalo lambda R entre as cristas para o observador é o quê? VTF, que seria... Isso aqui seria o normal, se não houvesse a aproximação da fonte. E aí o negativo, porque ele está deixando de receber uma série de cristas, né? Eu coloco o VTF em evidência, então fica 1 menos o F sobre V. V é a velocidade do som, não esqueça. Então, o que aconteceu? Isso aqui, VTF, é justamente o lambda, tá? Lembra aí que o período é o inverso da frequência, tá? Então, o comprimento de onda recebido é o comprimento de onda da fonte, 1 menos a razão da velocidade da fonte com a velocidade do som. Aí você pode escrever esse termo de frequência, tá? Tudo bem? Você sabe que lambda é V sobre F. Então fica V sobre F, V sobre F. Corto as velocidades, então fica 1 sobre FR, 1 sobre F. Tá bom? E aí você pode manipular a coisa toda, tá? Você manipula aqui, tá dividindo, passa multiplicando e vice-versa,
Porque o que nos interessa é saber a frequência ouvida, né? Ouvida pelo receptor. A frequência da fonte já foi dada. Em geral já é dada. Tá? Apesar de que você pode fazer o inverso também, tá? Dependendo do problema, você mede o som que você ouve enquanto receptor e a partir disso você calcula a frequência da fonte. Então, nesse caso aqui, a frequência ouvida pelo receptor é maior do que a frequência da fonte, tá? Porque isso aqui fica um número menor do que 1, tá? Mas está dividido. Tá? Então, acaba que toda essa operação gera um número maior do que a frequência da fonte. E no caso da fonte está se afastando, o carro passou por você, agora está indo embora. O raciocínio é parecido, tá? E aí o que vai mudar é que aquele sinal negativo agora virou um sinal positivo, porque você está ganhando cristas, né? E aí você faz o mesmo processo aqui de inversão, manipula, etc. E aí a frequência recebida vai ser menor, porque agora você tem 1 mais um número aqui positivo, então fica 1,0 alguma coisa, ou 1,1, enfim. Quando você calcula, vai ver que a frequência ouvida pelo receptor é maior do que a frequência da fonte. Agora, um detalhe, pessoal, fala-se ouvida, mas o receptor não precisa ser um ser humano ou ouvido humano, tá? Pode ser um sensor, tá? Pode ser um microfone que está registrando, não importa. Tudo bem? Vamos analisar o caso em que a fonte e o observador estão em movimento. Num caso como esse, os dois efeitos eles vão se sobrepor, né? Você tem que considerar os dois efeitos, a aproximação ou afastamento da fonte, a aproximação ou afastamento do observador. Tá? E aí vai ficar esse negócio aqui. A parte de cima é para aproximação e a parte de baixo, os sinais inferiores, a parte de cima. Os sinais superiores são a aproximação, se os objetos estão se aproximando, fica V mais o R, dividido por V menos o R, e se os objetos estão se afastando, você faz o inverso. Fica V menos o R dividido por V mais o R, tá? Beleza? Porque essa fórmula aqui concatena tanto a fórmula aqui da fonte aproximando, da fonte em movimento, quanto a fórmula da fonte em repouso. Tudo bem? Onda de choque. Isso aqui é um caso limite. O efeito Doppler que a gente comentou agora seria no caso em que a velocidade U da fonte é menor do que a velocidade do som. Mas se tiver um caso em que a fonte se move com uma velocidade U que é superior à velocidade do som, tá? O que vai acontecer? Que não vai haver ondas à frente da fonte. E essas ondas que foram emitidas vão se empilhar e formar um cone, né? Vão formar a onda de choque. Aqui é um exemplo na água, onde a fonte, que é esse bastão que fica batendo na superfície da água, está se movendo com uma velocidade maior do que a velocidade de propagação da onda na superfície. Então ele gera esse efeito aqui, tá? Esse cone que confina a onda de choque, ele vai ficando cada vez mais estreito à medida que a velocidade da fonte aumenta, tá? Por quê? Porque a relação do seno desse ângulo aqui, ó, tá vendo? O seno desse ângulo é a velocidade do som naquele meio, é a velocidade de propagação da onda, dividido pela velocidade do objeto. Tá? E o inverso dessa razão aqui, V sobre U, a razão U sobre V, veja que é diferente. Essa razão, velocidade do objeto, velocidade do som no meio, é a chamada número de Mach. Tá? Então, quando você olha lá aqueles aviões que ele é capaz de atingir Mach 3, significa que a velocidade dele é 3 vezes maior do que a velocidade do som, certo?
Então esse número é interessante por isso, porque ele dá uma noção de quão rápido o avião é, certo? Então, quando ele atinge essa velocidade acima da velocidade do som, o avião gera essa onda de choque. Tudo bem? Vocês podem olhar na internet, tem bastante exemplo sobre isso. É um negócio bem interessante. Então, pessoal, para finalizar, vamos resolver um exemplo aqui rápido. Imagina que você tem um carro cuja frequência da buzina é 400 Hz. Você toca essa buzina e o carro está se movendo com uma velocidade de 34 metros por segundo. E ele vai ao encontro de um receptor estacionário. O estacionário está parado. Qual é a frequência recebida pelo receptor? Ora, se a fonte está em movimento, em direção ao receptor, desculpa, isso é um erro aqui. O receptor está parado, então você usa, eles estão se aproximando, né? Então significa que a frequência recebida é igual à frequência da fonte dividido por 1 menos U sobre V. Ora, então a frequência da fonte é 400 Hz, então eu fico 1 menos 34, que é a velocidade do carro, dividido pela velocidade do som. Ora, 1 menos essa fração vai me dar 0,901. Então a frequência recebida será de 443,95 Hz, né? Uma frequência acima da frequência da buzina do carro. Acima é uma frequência mais aguda, né? É um som mais agudo. E aí, para determinar o comprimento de onda, você simplesmente utiliza a expressão que lambda é V sobre F, V é a velocidade do som, então fica 343 dividido por 443,95. O resultado dá 0,773 metros. Esse é o comprimento de onda do som que chega ao receptor. Certo? E aí, pessoal, vocês podem olhar esse link, tem umas animações do efeito Doppler que eu achei interessante, inclusive fala de outras aplicações. E nossa referência bibliográfica é essa, certo? Também estamos incluir hoje nessa aula também um pouco do livro do professor Zweig, além do livro do Tipler. Bem, e é isso, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.